Imagine olhar para o céu todas as noites e ver um mundo que está a quase 400 mil quilômetros da Terra. Esse lugar é a Lua. Mas será que realmente conhecemos nosso satélite natural? Eu sou John Space, e neste canal vamos explorar o universo, usando a ciência para descobrir os maiores mistérios do espaço. Todas as noites ela está lá. Às vezes enorme, às vezes pequena, às vezes brilhando intensamente. Em outras noites, simplesmente desaparece. A Lua acompanha a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, e é o único satélite natural do nosso planeta. Ela está localizada a aproximadamente 384.400 quilômetros da Terra. Apesar de parecer gigantesca quando nasce no horizonte, seu diâmetro mede apenas 3.474 quilômetros, cerca de 1/4 do tamanho da Terra. Uma curiosidade interessante é que a Lua não produz nenhuma luz. Todo aquele brilho que vemos no céu é apenas a luz do Sol refletindo em sua superfície. Sem o Sol, ela seria praticamente invisível. Os cientistas acreditam que a Lua surgiu após uma das maiores colisões da história do Sistema Solar. Durante milhares de anos, a Lua foi apenas um objeto distante no céu. Mas isso mudou em 20 de julho de 1969. Nesse dia, a missão Apollo 11, da NASA, entrou para a história ao realizar o primeiro pouso tripulado na superfície lunar. A tripulação era formada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Enquanto Collins permaneceu em órbita no módulo de comando Columbia, Armstrong e Aldrin desceram até a superfície no módulo lunar Eagle. Quando Neil Armstrong colocou o pé na Lua, pronunciou uma das frases mais famosas da história. Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Durante pouco mais de 2 horas na superfície, os astronautas coletaram amostras de rochas, instalaram instrumentos científicos, realizaram experimentos e fotografaram a paisagem lunar. A Lua é um ambiente completamente diferente da Terra. Sua gravidade corresponde a apenas 16% da gravidade terrestre. Isso significa que uma pessoa de 60 quilos sentiria o equivalente a pouco menos de 10 quilos na superfície lunar. Foi exatamente por isso que os astronautas das missões Apollo pareciam dar pequenos saltos ao caminhar. Mas a gravidade não é a única diferença. Na Lua praticamente não existe atmosfera. Sem atmosfera, não há vento. Não há chuva. Não há nuvens. Não existe som se propagando como acontece na Terra. As marcas deixadas pelos astronautas há mais de 50 anos continuam praticamente intactas. Sua superfície é coberta por crateras gigantes formadas por impactos de asteroides ao longo de bilhões de anos. Também existem grandes regiões escuras chamadas mares lunares. Apesar do nome, esses mares não possuem água. São enormes planícies de rocha vulcânica solidificada. Da superfície da Lua, tudo parece grandioso. Mas, à medida que nos afastamos da Apollo 11, percebemos que o módulo lunar rapidamente se torna um pequeno ponto perdido na imensidão da paisagem. Essa perspectiva nos lembra que, diante da imensidão do universo, até os maiores feitos da humanidade ocupam apenas uma pequena parte de uma história muito maior. Você já percebeu que sempre vemos praticamente o mesmo lado da Lua? Isso acontece porque ela leva exatamente o mesmo tempo para girar em torno do próprio eixo e para completar uma volta ao redor da Terra. Esse fenômeno é chamado de rotação sincronizada. Outra curiosidade surpreendente é que a Lua está se afastando da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano. Pode parecer pouco, mas esse movimento é medido com extrema precisão. Para termos uma noção de quão pequena a Lua realmente é, observe esta comparação. Se considerarmos o volume, dentro do Sol caberiam aproximadamente 64 milhões de luas. Essa diferença impressionante de tamanho mostra como a nossa estrela é gigantesca e nos ajuda a compreender melhor a verdadeira escala do Sistema Solar. Como podemos observar nesta imagem,
A Lua é tão pequena em comparação com o restante do Sistema Solar que praticamente desaparece quando a representação está em escala. Isso nos ajuda a perceber o quanto o nosso satélite natural é minúsculo diante da imensidão dos corpos celestes que nos cercam. Aproximando a imagem, finalmente podemos ver a nossa querida Terra e, ao seu lado, a nossa companheira de bilhões de anos, a Lua. Mesmo de perto, percebemos que ela é muito menor do que o nosso planeta, mas sua influência é enorme, moldando as marés, estabilizando o eixo da Terra e acompanhando a humanidade desde os primórdios. Agora vamos falar sobre um dos fenômenos mais fascinantes que podemos observar no céu: as fases da Lua. Começando da esquerda para a direita, vamos acompanhar todo o ciclo lunar. A primeira fase é a Lua Nova. Nessa posição, a Lua está entre a Terra e o Sol. A face iluminada fica voltada para o Sol, enquanto a face escura está voltada para nós. Por isso, ela praticamente não pode ser vista no céu noturno. À medida que a Lua continua sua órbita ao redor da Terra, uma pequena parte iluminada começa a aparecer. Entramos na fase da Lua crescente, quando a porção visível aumenta noite após noite. Cerca de 7 dias depois da Lua Nova, chegamos ao quarto crescente. Nesse momento, observamos aproximadamente metade da face iluminada da Lua. A Lua continua sua jornada e, aos poucos, torna-se completamente iluminada para quem a observa da Terra. Surge então a Lua cheia, a fase mais brilhante e uma das mais admiradas. É também durante essa fase que podem ocorrer os eclipses lunares, quando há um alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua. Antes de seguirmos para o próximo tema, uma observação importante. As imagens das fases da Lua apresentadas neste vídeo estão na perspectiva do Hemisfério Sul, exatamente como as observamos aqui no Brasil. E por fim, vamos falar sobre uma característica pouco conhecida da Lua: a excentricidade de sua órbita. Para visualizar melhor esse movimento, vamos acelerar a órbita da Lua. Assim, será mais fácil perceber que sua trajetória ao redor da Terra não forma um círculo perfeito, mas sim uma elipse. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a Lua não gira ao redor da Terra em uma órbita perfeitamente circular. Sua trajetória é uma elipse, o que faz com que a distância entre a Terra e a Lua varie ao longo de sua órbita. Quando a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra, ela se encontra no perigeu, a uma distância média de cerca de 363.300 quilômetros. Nessa posição, ela pode parecer um pouco maior e mais brilhante no céu. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pela Lua. Hoje conhecemos sua origem, suas principais características, suas fases, sua órbita, e entendemos por que ela é um dos corpos celestes mais importantes para a Terra. Espero que este vídeo tenha despertado ainda mais a sua curiosidade sobre o universo. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o crescimento do canal e faz com que este vídeo chegue a mais pessoas apaixonadas por astronomia. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no John Space e ative o sino das notificações para acompanhar os próximos vídeos. E escreva aqui nos comentários: qual assunto sobre astronomia você gostaria de ver no próximo episódio? Nos próximos vídeos, vamos explorar os planetas do Sistema Solar, estrelas, galáxias, buracos negros, missões espaciais e muitos outros mistérios do universo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!